Isso. Ah, agora tá bom. Agora tá bom. Obrigado, gente. Bom, esse mês nós estamos falando, é um mês que nós vamos falar sobre cura. Todos os meses do ano nós temos os temas pré-definidos, pelo menos esse ano nós estamos seguindo bem a risca isso. E no mês passado nós falamos sobre autoridade espiritual. E hoje nós inauguramos aqui uma série que nós vamos falar a respeito de cura. Eu acredito que é muito importante. Tudo que eu vou falar aqui com vocês, que eu vou compartilhar, está baseado na palavra, está baseado nos textos bíblicos. Então, existem basicamente aí 3 linhas de raciocínio no que se refere à cura divina. Isso aí no meio da igreja. Então você tem um primeiro entendimento, que são aqueles que não acreditam na cura divina para hoje. Que não acreditam que a cura pode acontecer como aconteceu nos tempos antigos. Dizem que aquelas curas que foram efetuadas por Jesus e lá na igreja primitiva foram coisas que aconteceram para a época e que hoje, provavelmente não creem que Deus pode de forma sobrenatural curar, de forma sobrenatural através de dom de cura, enfim, curar pessoas, É um entendimento. Eu já posso dizer para você, de pronto, que não é o nosso. Porque nós cremos que Deus continua curando, que Deus quer curar, porque a Bíblia fala que o nosso Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem pensa assim está, obviamente, se baseando em pensamentos, teorias, que são montadas, e opiniões até próprias, e baseiam-se em experiências também que já viram, que já viveram, de doenças, de pessoas que ficaram doentes, que não foram curadas. E eu vou falar sobre isso também. Eu acho que é importante abordar isso. Pastor, não fui curado, não tenho fé, Deus não está comigo. Não tem nada a ver com isso. E você vai ver que não é essa base. Dá para explicar todas as coisas? Não dá. E nós não temos a pretensão aqui de querer torcer ou pegar versículos para tentar explicar coisas que não tem como explicar sobre esse tema, que eu também vou falar sobre isso. O que eu quero falar, e eu quero que você entenda, é que eu vou trabalhar aqui, eu vou falar com você sobre regra geral. O que eu preciso fazer é trabalhar sobre a regra geral da Bíblia. Na regra geral da Bíblia, Deus quer curar todos. Pastor, por que todos não são curados? Exceções que acontecem, eu não tenho como explicar, não tenho pretensão de explicar e não posso explicar sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a regra geral, buscando o equilíbrio, porque Jesus, ele nos falou para vivermos uma vida de equilíbrio. Nem estamos no extremo de que você não tem fé nenhuma, desiste se você não foi curado, é um extremo.
E nem vamos para o outro extremo de que Deus não cura mais nos tempos de hoje. Nós vamos buscar nessas duas vertentes um ponto de equilíbrio, porque Jesus falou para a igreja ser equilibrada. Jesus falou, sejam simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. O que ele está querendo dizer? Busque o equilíbrio, porque todo extremo é beira. Beira de quê? De precipício. Então nós precisamos andar no meio. Então, como nós não nos baseamos na nossa vida com Cristo, nas nossas opiniões e até mesmo nas experiências ruins que temos, que vivemos, nós não podemos viver a nossa vida baseada nas nossas experiências que não deram certo, porque aí em cada indivíduo, irmão, questões podem não ter dado certo individualmente, por exemplo, na minha vida, por um caminho às vezes que eu mesmo trilhei. E eu não posso pegar isso como uma regra e aplicar sobre a palavra ou sobre como Deus age. Então, nós vamos ficar aqui baseado no que a palavra de Deus diz. E é nesse aspecto que eu acredito, do equilíbrio e daquilo que está baseado na palavra de Deus, nos textos bíblicos. Eu quero falar sobre doença para você e também, já antes de continuar, falar para você que a doença, Deus mandou as doenças para os homens, amém? Não. Eu quero falar para você que não e eu vou te provar isso biblicamente. Gênesis 1:31 diz assim, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus cria a terra, depois Deus cria o homem, e depois que Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Eles são inseridos no Jardim do Éden, num local preparado para que o homem vivesse em harmonia completa com Deus. Foi dado a esse homem o que a gente seria um outro tema para discutir, para falar, mas o nosso entendimento, nós, na nova vida, nós entendemos que nós temos um livre arbítrio, que obviamente tem suas discussões, mas nós entendemos que Deus coloca o homem no Jardim do Éden e dá a ele uma liberdade de escolha. Bom, porque se assim não fosse, Deus então teria programado o homem para que ele pudesse viver a miséria que ele viveu depois da queda. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus colocou, Deus soprou o fôlego, Deus soprou o zoe, a vida dele, sobre o homem. Características de Deus, coisas positivas e boas de Deus foram dadas ao homem. O homem teve esse privilégio, mas o homem não era Deus, e não é Deus. E foi dado a ele uma liberdade de escolha. Deus coloca ele exatamente lá naquele local que a Bíblia descreve como um local maravilhoso. Pensa, irmão, você olha hoje para a terra, você vai para alguns lugares, ou você vê alguns lugares maravilhosos, lindos, coisas assim, cinematográficas, fantásticas. Você olha e fala assim, cara, que lugar lindo. Quem já foi, né? Quer ver? Não precisa ir muito longe. Tem umas praias em Arraial do Cabo, né? A ilha do Japonês, em Cabo Frio. Quem já foi? Você vai para aquela praia lá, você fica um dia lá, que você só vê que aquilo é maravilhoso, aquilo é lindo. Você fala assim, cara, que coisa. Pensa no dia das tuas férias, no calor do Rio de Janeiro, a água não está gelada naquele dia, está uma água que você consegue ficar o tempo inteiro sem sair. Aí você está bebendo uma água de coco, comendo um camarão frito, as crianças estão brincando, ninguém está brigando, porque não dá tempo, estão na água mergulhando, então os irmãos não brigam. É um dia fantástico. Quem já viveu um dia assim? Você fala, cara, isso aqui é o paraíso. Então, a gente tem pelo menos um lampejo da dimensão do que era viver dentro de um jardim do Éden. E aí Deus, todo dia é lá, como é que você está, Amanda? Ô, Andréia, e aí, Cláudio, está tudo certo? Me dá um abraço aqui, rapaz, não está assim,
Olha, hoje eu dei o nome a esse animal aqui, eu achei que ele tem que ser leão. Aí ele pensou, é verdade, eu sou o leão da tribo de Judá. Então eles conversavam. E aí nessa conversa Deus falou, Adão, está tudo muito bom aqui, mas olha, cuidado. Só tem uma coisa, cara, que você não pode fazer. Gente, eu não posso falar isso para o meu filho. João, você pode fazer tudo aqui, você só não pode pegar aquele copo e botar aqui, tá? Mas você pode brincar com tudo. Mas esse copo, você não pode, ele simplesmente tira toda a atenção de tudo que ele tem para fazer, 10 coisas interessantes para fazer, e ele só olha para onde? Para o copo. Ele brinca, volta aí, olha para o copo. Aí ele vê que eu estou vendo, se afasta. Aí brinca com o negócio, lá de lá está assim. Deus falou para Adão, não coma do fruto dessa árvore que está no meio do jardim. Porque se você comer, o dia que você comer, você vai morrer. Isso se repete na nossa vida. Deus fala, não coloca a mão nessa situação errada. Não entra por esse caminho. Não pensa assim, não fala assim, não age assim, porque o dia que você agir, você vai morrer. Só que nós vamos replicando aquilo que Adão fez e Eva. E nós vamos colocando a mão no copo, nós queremos pegar o fruto da árvore, e ele fez isso. E quando ele fez isso, diz a palavra de Deus, que ele entrega a autoridade, nós falamos sobre isso, ele entrega a autoridade que ele tinha ao diabo. E a partir desse momento, a terra, não só a terra, mas o homem entra em desequilíbrio. Desequilíbrio no corpo, porque ele que foi feito para viver sem morrer, agora morre. O corpo agora vai ser deteriorado e agora eles vão morrer e entra no mundo a miséria, doenças entram a partir daí. Porque Deus fala que tudo que ele criou era bom. Alguém aqui concorda comigo que doença não é bom? Então, se quando Deus fala do equilíbrio que existia, que ele viu que tudo era bom, não tinha uma bactéria que causasse uma desinteria no homem. Ele podia comer tudo, irmão, não dava piriri. Não tinha bactéria. Não tinha dor. E aí, quando o pecado entra, o que acontece? Ele entrega legalidade ao diabo e a partir daí entram doenças, morte, sofrimento, entra inveja, entra todas as características do diabo entram no mundo. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele passa a ser o Deus do século. Ele passa a ser o Deus abaixo, obviamente, de Deus, da terra. Ele comanda. E é por isso que você vê invejas, os homens estão se matando em guerras. Você está vendo, guerra, o cara mata uma pessoa por causa de um celular. Pai matando filho, filho matando pai. O que é isso? Isso é o caráter, a característica do reino das trevas, que é o diabo que comanda o mundo. E foi por isso então, aí o que eu estou querendo dizer? Por onde entrar, pastor? Mas por que a gente tem doença no mundo? Quem crê na Bíblia, 100%? Pastor, eu creio. Então, é para a gente. Quem não crê na Bíblia 100% vai ouvir isso aqui e vai constantemente questionar, mas eu estou pregando para quem crê na Bíblia. Eu creio na Bíblia porque para mim é o poder de Deus sobre mim, igual o apóstolo Paulo falou. É o poder de Deus na vida daquele que crê, e eu creio. Então, com base na Bíblia, a doença entra através do pecado do homem.
Pastor, por que a pessoa, se Deus ama tanto a terra, por que tem tanta doença? Porque o homem deu uma legalidade ao diabo. E é através das doenças que as pessoas morrem. Nós somos atacados na nossa fé pela doença. Pastor, doença dá em quem? Dá em gente. Crente fica doente? Claro que fica. Oxe, quem é que vai ficar doente? Agora, como nós vamos tratar a doença, isso nós vamos conversar aqui. Porque é através de uma doença também que nós somos testados na nossa fé. Jó é atacado. Vamos lá para Jó, rapidinho. Quem que joga as doenças em Jó? Quem? Satanás. Deus não fala assim, agora eu vou testar meu servo Jó. Eu vou testar ele. Toma um câncer aí na tua garganta para ver se você é fiel a mim. Se você acredita que não, que está com câncer, porque Deus botou essa doença para ele ser... Não, Deus não colocou um câncer em ninguém. O diabo, sim. E aí? E essa doença que está sobre você, que eu posso ser acometido, você pode ser acometido. Como é que faz? Aí nós vamos para a Bíblia, lembrar e saber que Jesus é o Jeová Rafa, que Ele cura e que Ele quer curar a todos. E aí nós vamos entender como nós somos curados pela Bíblia. E nós vamos lutar em fé para que o Senhor nos cure. Nós vamos nos posicionar até que Ele cure. E se o Senhor não curar? E se Ele morrer? Vai para a glória, está com Deus. Mas eu vou morrer crendo na minha cura. É isso que nós temos que entender. Né? Eu e você precisamos nos posicionar diante da doença, não aceitando. Ah, pastor, então eu já estou curado no... Aqui já aconteceu muito. Não, pastor, parei de tomar remédio porque Deus falou comigo que eu estou curado. Eu falei, você deixa de ser maluco. Não. O médico te prescreveu, não prescreveu, mas pastor, eu não vou tomar mais não. Vamos lá. Risperidona, está amarrado. Eu vou tirar esse lítio da minha vida hoje. Porque Deus falou comigo, eu creio que Deus falou. Deus é poderoso para curar? É poderoso para curar, mas você continua tomando o remédio que o médico falou para você tomar. E você toma um remédio e fala, pelas suas pisaduras eu já fui curado. Você toma um remédio e fala, Senhor, eu creio que eu vou deixar de tomar esse remédio. Senhor, eu creio que eu estou sendo curado. O médico está agindo, mas o Senhor está agindo mais ainda, porque o Senhor é o médico dos médicos. E eu declaro a minha cura. Eu declaro que o Senhor está... E você começa a abrir a tua boca para combater em fé aquela doença. Mas toma teu remédio. Faz a sua terapia. Faz a sua fisioterapia. Para de comer besteira. Não, porque essa doença que o diabo colocou em mim... Não, às vezes ele coloca, mas às vezes quem coloca é tu. Quer comer churrasco todo dia e comer a gordura da picanha toda hora? Não, pastor, mal nenhum me sobrevirá, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Então, pois é, mas dá uma força para Deus, né? Dá uma forcinha. Romanos 5,12 diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, a entrada do pecado vem com todo o combo. Tem um combo, irmão, de coisa ruim com o pecado. Um combo de morte, um combo de doença, um combo de opressão, vem com o pecado e com uma vida no pecado. Mas Ele nos libertou do império das trevas e nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu tô botando um versículo no outro, tá? Mesmo, de propósito. Você fica assim, pastor, nem esse versículo eu sei. Mas é porque um combina com o outro. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do
filho do seu amor. Espiritualmente você saiu desse reino das trevas que o diabo comanda, você foi retirado, agora você está no reino espiritual do céu. É por isso que agora outras leis comandam a tua vida. É isso que você tem que entender sobre cura. O comando agora é outro. O posicionamento é outro. Quem não conhece a Deus vai dizer, esse é meu karma. Porque eu fui muito ruim na vida passada, e agora eu tenho que consertar aqui. Não, nós não cremos assim. Respeitamos, né? Porque cada um é livre para crer naquilo que quiser, até para não crer. Mas nós cremos de forma diferente. Que quando Ele me resgatou, é para começar aqui a restaurar na nossa vida aquilo que nós perdemos lá no Éden. Então, a partir de agora, eu vou viver uma vida eu vivi uma vida oprimida nesse mundo, com medo, no pecado, escravo, e agora com Cristo, não. Eu vou viver uma vida de alegria em meio às tribulações, de fé. Quando eu for atacado com a doença, eu sei que eu tenho Jeová Rafá e que eu vou poder falar, Senhor, eu creio na cura, eu declaro sobre a minha vida cura, cura do meu joelho, cura do meu pé, cura da minha cabeça, cura, Senhor, tu me cura, Senhor. E você vai vivendo. Lá em casa é assim, é remédio, terapia, médico. Não, tem psiquiatra, tem terapia, a gente vai em tudo que tem que ir. Mas os meus filhos já estão treinados. Irmão, lá em casa é assim, deu dor de barriga, pai, o que foi? Ora. Em nome de Jesus. Essa semana, o Pedro ficou doente, deu uma gastroenterite nele, viral. E ele estava com muita diarreia, muita. E dor, e cólica. E aí ontem, quinta, ele chamou a Amanda. Não, foi ontem de ontem. Que ele estava no banheiro, chamou a Amanda e falou assim, mãe, não aguento mais. Mãe, ora, mãe, para acabar essa dor, ora agora. Aí, Amanda, Senhor, que tu possas curar. Ele, mãe, eu falei para tu orar, mas para tu orar com fé, é para tu orar forte. Não é, Senhor, não. Aí a Amanda falou, em nome de Jesus, doença, sai. Aí amanheceu o dia, o garoto acordou bonzinho, foi no banheiro, ele estava com medo até de comer. Foi no banheiro. Quando ele saiu do banheiro, ele falou, no banheiro, ele falou, pai, eu falei, meu Deus, desmaiou. Cheguei lá no banheiro, ele, pai, está tudo normal. Minha mãe orou, nós oramos, Deus me curou. Mas toma um remédio, né? Faz o que é para ser feito. Tiorfan, heterogermina plus. Está doendo, alívio. Está enjoado? Ondif ou Vonal, 8 miligramas no caso dele. E ora. Foi o remédio que curou. Não quero saber quem curou. Eu quero saber da cura. Deus usa médico, Deus usa... Eu não quero saber. Eu quero saber que eu quero viver uma vida saudável. É isso. Amém, gente? Percebemos então claramente que a morte física e tudo que produz esse quadro de doenças é resultado direto do pecado. Deu para esclarecer isso para você? Por que tem doença? Já sabe por quê, está explicado. Quando nós fomos resgatados por Cristo, essa sentença, não só de viver uma vida prostrada, mas essa sentença de morte, ela foi suspensa e nós fomos redimidos. E agora, irmãos, nós não vamos mais viver a morte, que eu digo espiritual. Nós vamos viver com Cristo. Esse ato abriu uma brecha para que o homem não recebesse mais a essência maligna. Nós não temos mais, irmãos,
Em Cristo nós não vivemos mais a essência maligna. A sua essência, pode ver, você que está aqui, que se converteu mesmo de verdade, se arrependeu, que vive com Deus, a sua essência, lá dentro de você, a sua natureza foi modificada. Você tinha um ímpeto de revidar, de ofender, de querer me humilhar quem te humilhou. Porque é isso que a humanidade quer fazer. Me humilhou, vai ser humilhado. Ai, que vontade de humilhar o outro que dá. Porque ele fez um negócio ruim contigo, vontade de revidar. Quem tem? Ah, ninguém mais tem, né? Né? Mudou a natureza. A vontade, não, mas não tira a vontade não. Tá? A vontade tem. Porque a vontade está na mente. É por isso que tem que renovar a mente todo dia. Agora, dentro de você, na sua natureza modificada, você não tem a intenção de magoar e de nem chatear ninguém. Fala a verdade. Você tem um ímpeto quando você é agredido, quando você vive uma situação. Mas você não fica lá dentro maquinando ou querendo, o que eu vou fazer para subir no meu emprego, eu vou pisar na cabeça do meu amigo. Você nem passa pela sua cabeça, porque a sua natureza agora, ela é divina. Mas durante o curso do processo da vida, do dia a dia, coisas acontecem que vão acendendo coisas em nós. E é por isso que quanto mais perto da palavra, quanto mais consciente da palavra, menos vazão você dá a esses ímpetos. E imagina que você vai vivendo sem dar vazão aos ímpetos da tua carne, cara, não tem como, você vai viver uma vida santa, você vai viver uma vida de produção, você vai viver uma vida que mesmo com tempestade tu dá fruto. A pessoa olha para você e fala assim, cara, esse cara não tem problema, essa mulher não tem problema, não é possível, nunca vi ela sem dar um fruto. Não, essa pessoa tem problema, essa pessoa tem dificuldade, mas essa pessoa tem uma consciência muito grande da palavra. A consciência da palavra com uma crença real e 100% da palavra te faz viver no meio de uma tribulação altaneiramente. Quis até falar o termo bíblico. Você vai andando num vendaval, mas tu anda pleno. No meio da lama do mundo, tu está quebrando, como é que pode? Esse cara está branquinho, com a roupa limpa, chovendo no meio da lama, como? Porque o Espírito Santo está comigo. Porque, irmão, é o seguinte, essa palavra aqui, ou você crê, ou você fica imobilizado. Ou você crê na palavra, como é, sem ficar assim, mas isso, tira o mar da tua vida. Olha para a palavra, fala, ele falou que cura, ele cura, eu creio, eu quero para mim. Mas não cura, mas não quero saber do mais, eu quero saber, é igual minha mãe falava para você, para mim, você não é todo mundo. Quem cresceu nessa? Mas todo mundo vai, mãe. Todo mundo vai para essa festa, mãe. Só eu que não vou. Você não é todo mundo. Mas está todo mundo sofrendo. Mas está todo mundo vivendo aí. Mas tá tudo. Deus está falando para você. Você não é? Você é regenerado, você é filho amado. Você foi reconciliado, o Espírito Santo veio habitar na sua vida, você é reino e sacerdote, testemunha da verdade. E se o inferno não gostou, não quero nem saber. Jesus me garante. Eu não me garanto não, tá? Mas Jesus me garante. Amém? Então nós percebemos aí facilmente que os efeitos dessa essência maligna, a doença, o pecado e a morte, são maldições e não bênçãos. E por que nós cremos na cura? Porque nós cremos que Deus ele não coloca ou oferece para quem vive no reino dele maldições. Ele oferece o quê? Todas as bênçãos de Abraão foram estendidas aos filhos de Deus, todos aqueles que creram no seu nome, a você e a mim. O homem se tornou doente após ter dado crédito à voz enganadora do diabo.
veio como consequência, então, destruição, doença e morte. Agora, sobre doença, eu quero falar para você sobre alguns cuidados que nós temos que ter. Primeiro, nós colhemos aquilo que nós... Então, se nós não nos cuidarmos bem do nosso corpo, comendo muito sal, e quem gosta de sal diz amém, gordura, refrigerante, açúcar, rabada. Essa foi controversa, né? Porque nem todo mundo. Feijoada. Aliás, irmão, tu podia fazer uma feijoada um domingo desse e fazer, pastor. Estou te convidando para feijoada. Faz de conta que eu não falei aqui. Atividade física. Supino reto, supino 90, tríceps. Tríceps, aquele certinho para pegar certinho. Rafa. Esse. É ou não é? Paralela, na barra. Tem que fazer, irmão. Quem quer chegar a 100 anos aqui? Mas 100 anos não é na cama, não. Não. É 100 anos, vou subir ali. O pastor João vai estar com 100 e quanto? 20. Vai subir, eu vou dar a mão ao pastor João. Aqui, ele vai estar aqui, ó. Eu vou falar, calma, velhinho. Vou botar um corrimão aqui, tá, gente? Eu vou subir mais devagar. Eu vou subir mais ou menos assim, né? Mais devagar. Aqui. Pastor João vem atrás de mim. Mas vem! Sem bengala, sem nada. Corcunda não, né, pastor? Que é ruim, mas assim, mas vai vir. Todo alinhadinho como ele é. Todo blusinha por dentro, todo durinho. Vai vir. O Douglas ali um pouco debilitado. Douglas meio debilitado. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é um cuidado para o corpo. Não é uma questão de estética, é uma questão de cuidado. Porque se você não fortalecer os seus músculos hoje, né? Cara, tu passou dos 40 aí. Você tem que fortalecer seus músculos. Por quê? Senão, você vai ter dificuldade daqui a 20, 30 anos para andar. Então você tem que ir cuidando. E isso tudo faz parte do cuidado também que tem a ver com a nossa vida. Porque também eu quero cura. Poxa, eu estou pedindo cura a Deus. Senhor, me cura. Ele é poderoso. E como Deus é tão gracioso, Ele cura. Mas, às vezes a pessoa está passando problemas muito grandes na vida de saúde. Por quê? Porque não cuidaram de pequenos detalhes. Comeram qualquer coisa. Não dormiram. Não fizeram exercício físico como tem que ser feito. Não beberam água. Eu tenho uma tia minha, agora mudou. Mas a minha tia só bebia Coca-Cola, de verdade. Ela não bebia água de verdade. Tia Isa. Deus é tão misericordioso, rapaz, que ela não está com problema no rim nenhum. Mas que ela também parou, ela começou a beber água, mas não bebia. Se dá problema no rim, Deus cura? Claro que Deus cura. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos ajudar também Deus nessa área aí. Amém, gente? Se nós não ajustarmos essas pequenas coisas que dependem de nós, nós vamos constantemente também ser atacados o tempo inteiro por doenças. É uma diabetes que vem, é uma crise, é um problema no rim, é um problema no pâncreas, no fígado. Por quê? É a gordura, é o açúcar, é uma obesidade. Tudo isso faz parte de algo que nós precisamos fazer também, porque falar de cura, esse estudo que a gente faz, e que nós começamos a falar de cura, a gente quer ser abrangente. A gente quer trabalhar com aquilo que nós estamos vivendo.
E que nós também podemos evitar coisas. Bom, uma outra coisa que eu queria falar, eu cheguei a falar aqui, é que se fala assim, dizer que crente não fica doente. Gente, a melhor interpretação que um crente pode fazer da Bíblia é o equilíbrio. Se você crê assim, que crente não fica doente, eu não vou te desencorajar na tua fé. Eu também não vou desencorajar, porque a fé que você tenha para ti. Então, eu não vou também desencorajar e falar, não, se é conforme a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Deus é poderoso para fazer isso na vida de alguém? Eu acho que é. Eu não duvido. Mas, irmãos, isso não é uma regra. É isso que eu quero entender, que a gente tem que entender. Porque a Bíblia nos mostra que nós já vimos Eliseu, Timóteo, Trófimo, Jó, Epafrodito, Glaucio, ficarem doentes, ou não? Então o crente pode ser acometido de uma doença? Pode ser acometido, sim. Agora, o que nós temos que lembrar é que nós lutamos em fé. Nós vamos pegar as ferramentas da palavra de Deus, nós vamos buscar o que a palavra de Deus fala sobre o tema cura. O que Deus diz sobre isso? Quais são os exemplos que eu vou me apoiar nos exemplos negativos da experiência do cotidiano do dia a dia? Ou eu vou pegar os exemplos de Jesus? Como ele curou o cego, como ele curou a mulher do fluxo de sangue, como ele curou o paralítico, como ele curou todas as pessoas que vieram até ele. A Bíblia diz que todos que vieram até ele foram curados. Não teve uma pessoa que não foi curada quando foi até Jesus. Não teve. Qual é o exemplo que eu vou pegar? O exemplo de Jesus. E como essas pessoas vinham até Jesus? Porque elas viam, elas ouviam e elas criam. Elas ouviram que Jesus tinha curado o paralítico lá no templo. Viram que Jesus tinha curado a mulher, fora os outros que não estão escritos. E o que ela fez? Pegando o exemplo de quem? De Jesus. Pegando o exemplo do que Jesus fez, elas falaram, eu vou até ele. Pegando o exemplo do que Cristo faz, os amigos do paralítico falaram, vamos levar o nosso amigo até Jesus. Por quê? Porque ele cura, não vimos ele, todas as pessoas que chegaram até ele foram curadas, então vamos levar até ele. Chegaram lá, estava cheio, não conseguiram entrar. O que eles fizeram? Vamos dar um jeito. Por quê? Porque nós já vimos, ele tem poder para curar. Subiram, abriram um buraco no telhado e desceram um amigo até Jesus. E quando Jesus viu, falou, trouxeram mais um para eu ser curado. Que fé, que bom. Levanta, toma o teu leito. E ele foi curado. Então qual é o exemplo que eu vou pegar a respeito de cura? O exemplo que a Bíblia fala que eu tenho que seguir. Amém? O fato é que o diabo, não Deus, vai tentar destruir a nossa fé também com enfermidade, o que não quer dizer necessariamente que você tenha pecado, por exemplo. A intenção do diabo ao nos fazer adoecer, muitas vezes, é minar a nossa fé, a nossa energia. Mesmo sendo uma enfermidade física, quando Satanás jogou miséria e doença em Jó, era prova, ele foi colocado à prova, se continuaria ou não temendo a Deus, se continuaria ou não dando glória a Deus, se continuaria ou não firme na fé dele. Nós não ficamos doentes porque pecamos, ou porque somos fracos na fé, ou podemos também ficar porque pecamos, também tem isso. Existem, mas não quer dizer que foi. Ou que estamos em desobediência, embora essas coisas todas possam também fazer adoecer. Mas não é regra. Somos acometidos de enfermidades, por quê? Porque nós estamos no mundo, porque nós estamos num local onde elas existem, onde elas aparecem, e é por isso que nós ficamos algumas vezes enfermos, mas não quer dizer que Deus colocou a enfermidade em nós. Deus está aqui para tirar a enfermidade. Deus não é o Deus que coloca, Deus é o Deus que cura.
A questão não é o fato de sermos acometidos com enfermidade, mas como será a nossa postura diante dela. E é isso que nós precisamos entender. E sair daqui prontos para combater em fé. Nós não nos baseamos em experiência, mas, irmãos, quantos irmãos nessa igreja foram curados de doenças incuráveis? Muitos. Muitos irmãos. Nós temos irmãos que estão aqui no nosso meio, curados de AIDS. Estão aqui. Nós demos testemunho aqui. Laudo com a doença e laudo sem a doença. Pessoas com laudo do câncer e o laudo de que o câncer não está mais lá. Não foi assim, pastor, fui curado, amém, tá bom. Não, irmã, cadê? Aqui, pastor, o laudo. No final do ano, a Noemi, eu falei, Noemi, vamos projetar isso aqui no telão. Quem estava aqui? Quem lembra? Você lembra disso? Como que é? O coração estava, como que era, mano? Foi o quê? O coração da criança invertido. A gente viu aqui. Invertido. Já meu Deus, como é que vai ser? O médico falou, olha, para onde foram? Para a oração, para a Bíblia. Foram falando, não, Jesus cura, Ele é o nosso Jeová Rafá, o Senhor cura meu filho. Aí a gente botou aqui. Foi refazer tudo, refez tudo. A gente botou o lado do coração virado para um lado. Gente, o outro lado do coração normal. Quem é que faz isso? O Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura. Basta entender certo sobre cura. Outro ponto que eu quero falar sobre cura é que os médicos, os remédios, as terapias estão ao nosso lado, amém? Você pode dar glória a Deus? Senhor, glória a Deus pela medicina, pela ciência. Amém, gente? Saiu a vacina, meu Deus, glória a Deus. Tudo que é vacina que sai, eu tomo tudo. Falou que tu não vai mais espirrar, tem vacina? Bota aí. Não virei jacaré. Os médicos estão ao nosso lado. A medicina está ao nosso lado. Não existe nada de errado, irmãos, escuta bem. Não existe nada de errado em, durante um tempo, tomar remédios, se consultar com os médicos. O próprio Jesus falou que os doentes precisam de quê? De médicos. Lucas era médico. Timóteo, Paulo não era médico, né? Mas deve ter consultado ao médico e falado, Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas constantes dores e enfermidades. O que você faz? Toma um remédio, cara, que vai passar. O que você faz com dor de cabeça? Muita dor de cabeça. Dipirona, ibuprofeno, Tilenol. Quiser consulta, tá, irmãos? Fala comigo aí que eu já estou sabendo, né, medicar um pouquinho. A dor é onde? Já tem quantos dias de febre? Mais de 3? Vai para o médico. Gente, vamos tirar um raio-x desse pulmão. E essa febre que não passa de 37,7, vem no final da tarde, febrezinha, continua com o estado clínico bom da criança, vai ver se não é uma pneumonia. É uma prática, né? A prática. Mateus 9,12 diz assim, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Eu só estou pegando pontos polêmicos aqui, tá? De propósito, né, Douglas? Uma criança que nasce com uma doença não pecou, ou pecou? Claro que não. Jesus respondeu. Também, se for querer no karma, né? Mas foi a natureza corrompida pelo pecado, que alterou o estado normal do próprio ser humano. Então, por exemplo, pode ser uma gestação
por causa de algum elemento no corpo da própria mãe, algum desequilíbrio no corpo da mãe físico, fez com que a gestação, aquela criança tivesse algum tipo de problema ou alguma doença. E é por isso, mas a raiz disso está onde? É onde eu falei, no pecado que entrou, desequilibrou. É claro, irmãos, que pode ser também descuido na gestação. Pode. Uma mãe que bebe, que fuma, que usa drogas enquanto está grávida, vai fazer com que aquela criança venha nascer de uma forma que não é normal. João 9:1-3 diz assim: caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este, nem aquele. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, ele dá a resposta, não foi culpa nem de A nem de B. A culpa é da corrupção que tem na terra, que entrou pelo pecado. Jesus não veio ao mundo para condenar os homens, irmãos, na sua condição caída, mas para libertar o homem pelo poder de Deus. Bom, outro ponto, não vivemos nessa terra a totalidade do que nos aguarda no céu, isso é uma verdade. Ainda estamos presos nesse corpo que é corruptível, que sente dor, esse corpo que fica doente e que vai morrer. Eu estou declarando que Jesus vai voltar e eu vou subir com ele, em nome de Jesus. Mas, aos meus 100 e poucos anos, quando eu for para Cristo, eu vou me libertar desse corpo. E eu vou entrar direto na glória. Eu creio nisso. Assim como Estevão viu Jesus quando estava morrendo, eu creio que quando isso acontecer, eu vou estar vendo ele pela fé. E isso vai ser um negócio maravilhoso. À medida que envelhecemos, irmãos, também é natural que o corpo pare de funcionar da forma como deveria. Você vai vendo, você olha para o espelho, você vai vendo o seu rosto murchar. Aí você fica fazendo assim, ó. Para ver se sai o bigode chinês. Mas ele está envelhecendo. Né? Alguns mais rápido, outros menos. Mas fato é que nós podemos ser acometidos desse desgaste. Enfim, a questão é que não foi, e que a questão é que a doença, ela não é colocada, eu quero finalizar esse ponto aqui, por Deus na sua vida, para que você possa aprender alguma coisa. Deus não colocou. Mas se você tem uma enfermidade, será aproveitado para a provação da sua fé, sim. Será aproveitado para a provação da minha fé. Será aproveitado se eu vou olhar para aquele quadro e dizer, não, Deus está comigo, Ele é poderoso, Ele pode me curar, e eu vou crer na cura, e eu vou caminhar, ainda assim, louvando a Deus, eu vou fazer como Jó, eu não vou amaldiçoar o meu Deus. E o quinto ponto, eu vou parar aqui, porque 11h30 termina, e eu não vou passar de 11h30, é que o maior remédio para a cura de qualquer enfermidade do corpo ou da alma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é uma semente capaz de, junto com o tratamento, seja qual for, nos curar completamente. Completamente. Você vai associar um tratamento clínico sempre ao tratamento da palavra de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que buscar na palavra de Deus versículos, passagens que falam sobre cura. Você tem que mergulhar na palavra de Deus e olhar para as características que Jesus tem, do Jesus que cura, aquele que veio para nos libertar, para livrar os cativos,
para apregoar o ano aceitável do Senhor. E, inclusive, quando Jesus vem ao mundo, ele chega aqui exatamente no tempo do jubileu, que era o tempo da libertação. Quando Jesus veio ao mundo, o jubileu era o tempo onde tudo era restituído, onde aquele que tinha perdido alguma coisa tinha restituição. E Jesus, quando vem à terra, ele vem exatamente no ano aceitável. Por isso que você lê em Isaías, que é o ano aceitável do Senhor, é o ano do jubileu. E ele vem a fim de apregoar boas novas aos quebrantados, libertar os cativos, consolar os que choram e curar todos os enfermos. Essa é a cura que Jesus tem para você. Vamos ficar de pé. Eu não terminei.